Deus. Grande é o teu poder, Senhor, e a tua misericórdia. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de bênção, motivo de alegria, nós estar na casa do Senhor. É muito bom estar na casa de Deus, estar na presença de Deus, estar buscando ao Senhor. Vamos fazer mais uma oração, meu Jesus. Aleluia. Eu vou tirar a máscara, irmãos, que eu estou longe dos irmãos, tá bom? Mas não precisa, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Tá bom, direitinho. Amém. É melhor não ter calado. Eu vou ficar com a Glória a máscara. Deus. É melhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória! Glória a Deus. A Bíblia diz assim: aonde tem 2 ou 3 reunidos em espírito e em verdade, o Senhor se faz presente. Deus se faz presente neste lugar. Aleluia. Creia no Senhor Jesus de Nazaré. Se Ele não falou ainda contigo, Ele vai falar em nome de Jesus. Aleluia. Porque Ele é Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Jesus, perdoa, Senhor, meus pecados, minhas falhas, meus erros, que eu sou pecador, meu Pai. Senhor, nos conduza, Senhor, nesta noite de hoje. Ó, Pai querido, fala, Senhor Jesus, através da Tua palavra, da Tua igreja, do Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque operando o Senhor Jesus Cristo, ninguém nada pode impedir o teu agir, o teu operar. Oh, Deus Santo, opera, Jesus, o teu milagre. Meu Deus, nesta noite de hoje, que nós possamos sair daqui não da mesma maneira que nós entramos, mas que nós possamos sair daqui diferente, em nome de Jesus. Meu Deus, vai fortalecendo, meu Deus, vai dando teu renovo, meu Deus, vai visitando, Espírito Santo, meu Deus, a cada irmão, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Toca, Jesus, e queima todo mal, em nome do Senhor, que fala conosco, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Os irmãos, podem se assentar em nome de Jesus, é depois de Jesus, glória a Deus, aleluia. Irmão, pode se assentar em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, Deus de poder. Quem está feliz com Jesus, fala glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é uma pena que não pode, que não é que não pode, que não dá, né, para gravar live aqui no Riacho Grande por causa do sinal. Né? Eu coloquei o vídeo para gravar ali, o celular para gravar o vídeo, para depois eu colocar no canal para os irmãos verem, né? Não é ao vivo, né? Eu coloquei ele para gravar, para depois eu colocar no canal para os irmãos verem. Aí eu não coloquei como eu faço em todos os cultos, desde o começo. Por quê? Porque o vídeo, no caso ali, o celular não suporta. Talvez nem fica até o final gravando, por causa da memória, né, do celular, que ocupa muita memória. Tá bom, irmão? Só para os irmãos entenderem e para quem, né, vai assistir o vídeo depois, entender, né, porque essa gravação só foi não todo, tá bom? Glória a Deus. O sinal é meio ruim. Os irmãos, abra a Bíblia aí no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Irmãos,
eu tenho orado a Deus, né? Tenho falado com Deus, né? Alguns dias, para Deus dar uma palavra, para que eu pudesse estar trazendo, falando aqui no Riacho Grande. Como eu falo, né? Eu oro sempre a Deus quando eu vou pregar antes, para Deus dar uma palavra. E essa foi a palavra que Deus me deu para me trazer aqui nesta noite de hoje. Antes, já faz alguns dias que eu estou orando a Deus, mas Deus me deu a palavra um pouquinho antes de eu sair lá de casa. E a palavra que Deus me deu foi essa aqui em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 37. Né? Eu creio que o Senhor ele vai falar com você, né, com os irmãos que vai assistir depois do vídeo, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos acharam? Ezequiel capítulo de número 37. Uma passagem na Bíblia bastante conhecida, né? Já foi ministrada por vários irmãos, né, da nossa igreja, de outras igrejas, né? Então, os irmãos, eu creio que todos os irmãos aqui já ouviu essa mensagem um dia. Quem já ouviu essa mensagem? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Todos os irmãos já ouviu essa mensagem, né, irmãos? Ezequiel capítulo 37. O senhor já ouviu, irmão Valdir, essa mensagem? Já? Todos os irmãos aqui já ouviu a mensagem do irmão Alex. Mas a palavra de Deus, ela se renova. Aleluia! A gente está numa campanha lá no Vila Vitória, na quinta-feira, né? Quinta-feira passada foi o segundo dia da campanha. Na próxima quinta é o terceiro dia da campanha. Uma campanha que foi Deus que deu essa campanha. Deus falou. Aleluia. Então, uma campanha muito forte. Né? Forte. Campanha da queda da muralha de Jericó. Né? E os 2 dias da campanha foi a mesma mensagem. E eu creio que o terceiro dia também vai ser a mesma mensagem, né? Que está no livro de Josué, no capítulo 6, que é, né, a campanha ali, o tema no capítulo 6, versículo 16, que é o tema da campanha. Mas ali Deus está operando milagres naquele lugar. Aleluia. Deus está falando com a tua igreja, com o teu povo, né? Quem está indo lá, né, os irmãos que estão lá, estão vendo, né, os irmãos que vê pela internet, o que Deus ele está fazendo. Deus está operando milagres, porque foi Deus que deu a campanha. Então eu quero aproveitar aqui a oportunidade, se você puder estar lá, vai lá em nome de Jesus. Vai lá. Eu não sei qual a muralha que você quer que o Senhor ele quebra, né? É uma coisa ali que aos olhos humanos é impossível de se fazer. Ainda que Josué, né, ele juntou todo ali o povo, mas é impossível de quebrar a muralha de Jericó, né? Mas o próprio Deus operou esse milagre, né? Durante aqueles dias, que foram 7 dias. No final dessa campanha vai ter a peça, né? A peça ali de acordo com a mensagem, né? A mensagem da muralha de Jericó. E eu creio que Deus está operando e vai continuar operando. Mas a mensagem de hoje está aqui no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Deus, através dessa mensagem de Ezequiel, no capítulo 37,
ele está falando aqui a que povo? Que povo é esse que Deus ele está falando? Os irmãos sabem? Quem sabe fala glória a Deus. Está falando, que povo que está falando, reverendo José? Essa mensagem, para que povo que Deus ele está falando aqui através dessa mensagem? O povo de Israel. É verdade, o povo de Israel. Quem era o povo de Israel? Era o povo de Deus. Está falando que o povo de Israel era o povo de Deus. Né? Para os irmãos irem entendendo. Glória a Deus. Nós já vai ler aqui em nome de Jesus. Irmãos, aqui está falando de visão. Ezequiel ali, ele tem uma visão. Deus, ele mostra uma visão para Ezequiel. Ezequiel, ele costumava a ter visões. Assim como muitos irmãos têm visões. Assim como pela misericórdia de Deus, eu também tenho visões. Aleluia! Glória a Deus! Então Ezequiel aqui estava tendo uma visão. Deus está mostrando para ele. Aleluia! Glória a Deus! Como está escrito, a visão do vale de ossos secos. Uma visão. Deus está mostrando para Ezequiel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ezequiel costumava ter visão. Se você for lá no capítulo 1, no primeiro capítulo, ali Deus já começa a mostrar as primeiras visões para Ezequiel, aleluia, no rio Quebar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele tem a visão lá do fogo no céu, no primeiro versículo, aleluia, no primeiro capítulo de Ezequiel, no capítulo 2, aleluia, Deus ele começa a falar com Ezequiel. Eu não sei como que estava a vida de Ezequiel, eu não sei como que estava acontecendo com ele, mas Deus estava falando com ele fortemente ali no capítulo 2. Deus fala para Ezequiel: filho do homem, coloca-se de pé. Deus, aleluia. Por que Deus ele fala: filho do homem, coloca-se de pé, que eu falarei contigo? Essa passagem, filho do homem, está escrita 90 vezes na Bíblia. Deus falando, aleluia, filho do homem, porque nós somos de carne e osso, nós somos pecadores, aleluia, nós somos falhos, mas Deus está mostrando aqui que Ele fala conosco, Ele fala com você, aleluia, e a palavra de pé quer dizer, Deus está falando com Ezequiel: coloca-se na minha posição. Ou seja, fique de pé, coloca na minha posição, que eu falarei contigo. Aleluia, glória a Deus. E no capítulo 37, Deus está mostrando uma visão muito forte para Ezequiel. Deus está mostrando o povo dele. Glória a Deus. Deus está mostrando a situação que estava o povo dele. Aleluia. No capítulo 36, Deus ele faz uma promessa. Que promessa é essa, ministro Reinaldo? Ele faz uma promessa de restaurar a igreja, de restaurar o teu povo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E vem aqui no capítulo 37, Deus ele começa a falar muito forte. Essa passagem na Bíblia é muito forte. Deus começa a falar fortemente com Ezequiel. Glória a Deus. E diz assim o primeiro versículo: e veio sobre mim a mão do Senhor. Aleluia. E veio sobre mim a mão do Senhor e me levou. Aleluia. Me conduziu
Louvado seja Deus. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aleluia! E veio sobre mim a mão do Senhor, ou seja, me empurrou, me conduziu, me levou no meio de um vale de ossos, me levou em espírito. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar aqui, irmãos, sobre essa palavra que está aqui escrito em espírito. Os irmãos entenderem, porque a gente ouve muitas das vezes, né? Os irmãos já ouviram quando tem a palavra em espírito, em letra minúscula. Aleluia, quer dizer o que? Em letra minúscula. Muitos irmãos já ouviram que quer dizer espírito, quer dizer que não é o espírito de Deus, é o espírito do inimigo. Mas Ezequiel aqui estava perturbado. Não. Tem que entender, irmão, o espírito que está falando aqui é o espírito da pessoa, é o teu espírito. No versículo 14 nós vamos ler aqui que Deus, aí ele fala do Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Então tem 3 tipos de Espírito que a Bíblia ela cita. O Espírito com letra minúscula tem 2, o Espírito da pessoa. Deus, quando ele criou o homem, criou a mulher, ele cria o homem, ele sopra o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito de vida, o fôlego de vida, o Espírito nosso, o teu Espírito. E agora tem o Espírito também do maligno. Se a gente for ver outras passagens que vem na minha cabeça, essa tinha aquela mulher que havia muitos anos que andava assim, corcunda, ela não conseguia levantar, ela andava desse jeito assim, e diz que ela era uma filha de Abraão, ou seja, uma pessoa da igreja, mas ela estava com um espírito de letra minúscula, que fala que é um espírito imundo, ou seja, o espírito do inimigo. Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Glória a Deus. Então a Bíblia diz que ele levou ele em espírito, ou seja, ele estava vivo. Ele estava vivo, como o ministro Geraldo falou aqui 2 vezes. Estava vivo, estava ouvindo Deus falar. Ele estava ouvindo Deus falar com ele através daquela visão. Mas a Bíblia diz que levou ele no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então os ossos estavam como? Estava morto e estava seco. Diz assim no versículo 2: e me fez andar ao redor dele, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Os ossos ali, como eu diz aqui, e os irmãos entendeu, já ouviu, né? Os ossos ali representavam o povo de Israel, os judeus, que estava cativo. O que acontece aqui? Ezequiel já havia pregado para o povo que estava cativo, mas ele não tinha um retorno. Raramente ele tinha uma resposta daquele povo. Por que ele não tinha resposta daquele povo? Ele pregava a palavra para aquele povo, o povo que estava cativo. E ele não tinha nenhuma resposta. Isso no capítulo 36. Mas Deus, aleluia, mas Deus deu uma resposta para Ezequiel, porque Ezequiel estava pregando para um povo que espiritualmente estava morto.
nós vamos ler aqui, a Bíblia diz que eles perderam a esperança, saíram da boca deles, eu perdi a esperança, não tem mais jeito, ou seja, está morto espiritual, não tinha mais jeito, aleluia, mas Deus, Ele mostra para Ezequiel, tem jeito sim, aleluia, tem jeito sim, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sinto aqui a presença de Deus neste lugar. Oh, Labaxere Cantaramanai, Deus de poder e glória, aleluia. A Bíblia diz que ali o vale, Ezequiel ali está agora no meio do vale. A Bíblia diz que ele começa a andar em volta daquele vale. Louvado seja Deus, que estava cheio de osso, e os ossos estavam sequíssimos, estava seco, ou seja, não tinha vida naqueles ossos. Louvado seja Deus. E Deus envia Ezequiel no meio do vale. Glória a Deus. Oh, meu irmão, aleluia. Oh, minha irmã, eu não conheço a tua vida, eu não sei como você tem passado. Aleluia. Louvado seja Deus, mas em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu profetizo, se você está neste vale, aleluia, que vale é esse que você está? Se você está neste vale, talvez a sua situação, aleluia, é a mesma situação daquele povo que não estava ouvindo mais a palavra, que não estava aceitando mais a palavra, que estava morto. Mas eu profetizo em nome de Jesus, você não vai ficar neste vale, porque o Senhor prometeu em restaurar o teu povo, o Senhor prometeu em tirar o teu povo do vale, aleluia, do vale da perdição, do vale da doença, do vale da enfermidade, do vale da perseguição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré, aleluia, glória a Deus. E me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso, e estava, aleluia, sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabe. Deus está aqui fazendo uma pergunta para, aleluia, Ezequiel. Deus está perguntando para Ezequiel. Mais uma vez nós estamos, aleluia, lendo aqui, filho do homem. Está falando filho do homem. Você é pecador, você é falho. Nós somos de carne e osso. Nós estamos vivos. Nós temos o espírito de vida. Aleluia. Você tem discernição, aleluia, de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Deus está dizendo: filho do homem, poderão sobreviver estes ossos? Aleluia. Deus está falando com Ezequiel. Pode isso acontecer? Aleluia. Quantas vezes que Deus, Ele não tem falado aí com o teu povo, até mesmo com o povo aí fora. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas eles não estão, aleluia, ouvindo para o Senhor Jesus. Mas aqui, aleluia, glória a Deus, Deus está falando aqui com Ezequiel. Deus, Ele continua falando com o teu povo. Aleluia. E Deus falando com Ezequiel. Ezequiel responde a ele. Aleluia. É o Senhor é quem sabe. Glória a Deus. Deus, Ele poderia ter restaurado o povo. Aleluia. Ter feito, aleluia, o povo ficar de pé, assim como Deus falou com Ezequiel, sem ter que usar Ezequiel. Mas, aleluia, Deus, Ele escolhe
o teu povo para ser usado por Ele. E Deus está falando aqui com Ezequiel. E Ezequiel responde: é o Senhor é quem sabe. Aleluia. É o Senhor é quem sabe. O Senhor é quem sabe de tudo. Se o Senhor quiser, aleluia, os ossos eles vão se levantar. Glória a Deus, aleluia. O povo ele vai ser restaurado. Glória a Deus. E diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos. E diz-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor ele fala para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos. O Senhor está falando com o profeta. Você vai profetizar agora. Profetiza sobre estes ossos. Aleluia. O Senhor ele não... Deus de poder e glória. Oh, irmãos, o Senhor ele fala contigo. O Senhor fala contigo a todo momento. Aleluia. Basta você ouvir Deus, a voz de Deus quando você ouve. Aleluia. E obedece, o milagre acontece. Louvado seja Deus. Porque Deus está sempre falando com o teu povo. Deus está falando para Ezequiel: profetiza. Se Deus mandar você profetizar, profetiza. Profetiza, acreditando, crendo que Deus ele vai fazer. Aleluia. Porque Ezequiel está acreditando. Ezequiel está tendo a visão. Não, eu creio, meu Senhor. Eu creio que o Senhor vai restaurar. Eu creio que eu vou ter uma resposta da parte do Senhor. E o povo vai se levantar. E o povo vai ficar como eu. Aleluia. Como o Senhor me disse: coloca-te de pé. Aleluia. Que eu falarei contigo. O que o Senhor está dizendo aqui, aleluia, Ele quer que você fique na posição dEle. Ele quer que você fique de pé. Quer dizer, fique na posição. Aleluia. Porque quando você está na posição, quando nós estamos na posição do Senhor, Ele fala com você. Ele fala contigo. Ele te dá um livramento. Ele opera milagre. Ele usa a tua vida. Deus de poder. Aleluia. E Deus está falando com Ezequiel: profetiza. E Ezequiel começa a profetizar. Imagina, irmãos, é loucura. Ele está no meio de um vale, é um cemitério, e está cheio de ossos. E a Bíblia diz que os ossos estavam muito secos. E era muito osso seco. Aleluia. Olha que loucura. Aleluia. E a Bíblia está dizendo, aleluia, Deus falando, profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel começa a falar: osso seco, ouve a palavra de Deus. Osso seco, ouve a palavra de Deus. Oh, aleluia. Oh, Ramanash, Tukurarabash, Glória Andarabash, Glória Toque Andaramash, Temandoriash. Glória, glória, glória a Deus. Deus de poder. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto aqui a presença de Deus. Eu sinto aqui a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sou o Senhor em Deus. E diz assim no versículo 5:
Jeová. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Espírito de vida. Quando fala de Espírito de vida, quer dizer que está vivo, atento a tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E mais uma vez ele está dizendo: então profetizei como me deu ordem, assim como o Senhor falou, eu profetizei. E houve ali um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. Aleluia. Ezequiel, ele está dizendo: aleluia, eu fiz assim como o Senhor me disse. Olha, irmãos, que loucura. Parece um filme de terror. Eu fiz assim como o Senhor me disse. Eu profetizei, e de repente começou a juntar cada osso no teu osso. E de repente começou a crescer carne sobre os ossos. Aleluia. E diz a Bíblia que de repente ali se levantou um exército. Aleluia. Mas não tinha um espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. Irmãos, parece loucura. A Bíblia diz que Ezequiel ali estava profetizando. Imagina Ezequiel ali, irmão Alex, conversando com os ossos. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia, eu profetizo, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E diz a Bíblia que de repente houve um barulho, houve um ruído ali, houve um barulho. Imagina que barulho é esse, porque cada osso estava ali grudando, cada osso no seu osso, a pele se estendia sobre aqueles ossos, sobre aqueles esqueletos, e de repente ele se levanta na frente de Ezequiel uma multidão. Aleluia. Mas aquela multidão paralisada, porque não tinha o Espírito ainda. Louvado seja Deus, não tinha ali o fôlego de vida ainda sobre eles. Glória, Deus de poder e glória. E diz assim no versículo 9: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Aleluia, glória, glória a Deus. De repente aqui Ezequiel, ele começa a profetizar o Espírito de vida, o fôlego de vida entrar naqueles ossos, naquela multidão, naquele exército que se levantou ali. Aleluia. E de repente ali houve ali um vento, começou a se assoprar. De repente
aquela multidão, aquele exército começa a se mexer, aleluia, começa a se levantar. Aqueles que estavam mortos começam a se levantar. Irmãos, o que é que eu entendo? Aleluia, o que Deus está falando aqui, o que Deus falou com Ezequiel. Aleluia, pode não ter jeito para o homem aqui na terra, pode não ter jeito para o ser humano aqui na terra. Talvez você esteja vivendo numa situação difícil, numa situação complicada, e você tem falado para Deus, aleluia, não tem jeito para Ele, não tem jeito, aleluia, glória a Deus. Às vezes, muitas das vezes, irmãos, temos que tomar cuidado com as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca. Louvado seja Deus, toma cuidado com isso, porque muitas das vezes, se você falar que não tem jeito, bem que você está amaldiçoando, então não tem jeito mesmo. Mas creia no Senhor Jesus de Nazaré, acredite, tem jeito sim, porque a palavra de Deus ela é viva, é Deus falando com teu povo, é a boca de Deus falando, e a palavra do Senhor me diz, tem jeito sim. Oh, Amanda Chedecanda Labachei, aleluia, tem jeito sim, mas o Senhor falou com Ezequiel ali antes, no capítulo 2, coloca-se de pé, coloca-se Labachedecanda Labachei, põe-se na minha posição, que eu vou falar com você, ou seja, Deus está falando, eu vou te conduzir, eu vou te conduzir, e você vai ver que tem jeito sim, aleluia. Mas antes Deus falou com ele, põe-te na minha posição. A partir do momento, aleluia, que nós se colocar a posição na posição do Senhor Jesus, ora baixete canta mamãe, leiandeia esturu canta mamãe, o milagre vai acontecer, você vai ver que vai mudar, as coisas vai mudar, a situação vai mudar. Glória, 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 glória. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Oh, aleluia. Chama a baixinha. Glória, 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 glória a Deus. Oh, aleluia. Não desanime, meu irmão. Não desanime, minha irmã. Aleluia. O Senhor está dizendo aqui, anima-te. Anima-te. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está dizendo, irmão, você sabe que você tem passado pelo vale. O Senhor está me dizendo aqui, ó. O Senhor está dizendo assim, ó, esqueceu. Eu estou esquecido. Eu estou esquecido, esqueceu. Oh, mas o Senhor manda falar para você que Ele sempre esteve te olhando. Ele sempre esteve te olhando. Ele sempre esteve te livrando. Oh,
Você não viu, mas Ele te deu livramento. Ele te livrou até mesmo da morte. Oh, Abachete Cantaramanai. Oh, aleluia. Pessoas têm te julgado, mas Ele manda falar contigo, que Ele é contigo. Ele não te deixou, Ele é contigo, e muitas coisas Ele ainda tem a fazer através de você. Oh, Abaxere de Cantarama, Granda Labaxo de Cantaramanai, Granda Abaxere de Cantaramanai. Oh, aleluia. Você pode até falar, eu não consigo mais, eu não consigo mais. Oh, aleluia. Mas Ele está dizendo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Glória, 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 glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram de pé um exército grande em extremo. Aleluia. Oh, Ramachete Cantaramanai. Aleluia. 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 O Senhor faz uma promessa, mas aqueles que desanimou, aqueles que desistiu, o Senhor está dizendo aqui, aleluia, glória a Deus. O Senhor está dizendo, continua clamando, continua me buscando, que eu vou trazer de volta, eu vou trazer de volta, eles vão voltar. Ele está dizendo, continua clamando, que tem solução para ele, tem solução para ele. Deus está dizendo aqui, a partir de hoje, você vai orar, você vai colocar nas mãos do Senhor, você vai colocar nas mãos do Senhor. Aleluia. Pode vir, pode vir um deserto na vida dele, pode vir a tempestade na vida dele, mas o Senhor está dizendo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, e sou eu que levanto, sou eu que levanto o caído, sou eu que levanto, sou eu que faço ficar de pé, sou eu que levanto, sou eu que transformo, sou eu que arranco o vício, sou eu que arranco o mal, sou eu que tiro do mau caminho. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. E diz a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor no versículo 11. Então me disse, filho do homem. Aleluia. Agora o Senhor está falando com ele na visão. O Senhor continua falando, está terminando a visão, está terminando o Senhor falando, filho do homem. Aleluia. Então me disse, filho do homem, esses ossos que você viu aqui, esses ossos que eu te mostrei, aleluia, esses ossos que eu falei para você profetizar, esses ossos que eu falei para você orar, aleluia. Quantas vezes o Senhor, aleluia, falou com você, ore,
Coloca ele nas mãos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes você falou, ele está só no osso. Ou seja, essa palavra não tem jeito, é porque está morto. Como a Bíblia diz aqui, está morto, não tem jeito. Mas eu posso dizer para você que tem jeito sim. O Senhor disse, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, ossos, os nossos ossos se secaram, estava seco, pereceu, ou seja, está dizendo, não tem mais jeito, pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Eles estão dizendo, ministro João Rangel, não tem jeito. Olha, quem está falando é o próprio povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Negativo, não tem jeito mais. Acabou. Nós perdemos a esperança. Mas Deus está dizendo, eu levanto. Eu coloco de pé. Tem jeito sim. Deus está dizendo, tem jeito sim. Se uma porta ela fecha aqui, a outra abre lá. Aleluia. Tem jeito sim. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. E 12 diz assim, portanto, profetiza e dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová. Olha só o que Deus está falando. Deus continua falando, profetiza. Continua profetizando. Continua profetizando. Profetiza. Deus está falando. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O que Deus ele está dizendo aqui? Está morto. Está falando aqui de sepultura. Está falando de sepultura, né, irmã Raquel? Está morto. Está morto. Mas Deus está dizendo aqui, eu vou abrir a sepultura. Glória a Deus. Eu vou tirar da sepultura. Oh, irmãos, eu sinto aqui a presença de Deus, porque é muito forte. Eu sinto aqui a presença de Deus, eu me arrepio. Que a gente, parece que a gente está vendo. Parece que está vendo. Eles diziam lá, não tem jeito. Não tem jeito. Eles diziam, como a gente viu, não tem jeito. Mas Deus está dizendo assim, tem jeito sim. Eu vou tirar da sepultura. Eu vou arrancar da sepultura. E diz ali a palavra de Deus, aleluia. E eu vou trazer de volta. Eu trago de volta. É o Senhor que está dizendo. Aleluia. Então, irmãos, com essa palavra não se preocupa. Você tem pedido a Deus. Você tem pedido a Deus. Você tem chorado. Você tem pedido misericórdia. Eu não sei, talvez do ente querido, teu filho. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus está dizendo assim. Aleluia. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Talvez você já desistiu. Você parou de orar. Mas Deus está dizendo, eu trago de volta. Eu trago de volta. Oh, glória, glória, glória a Deus. Olha só. O último versículo, para a gente terminar. Meu Senhor. Glória a Deus. Tem mais.
Glória a Deus. Glória a Deus. O último versículo para a gente terminar. Olha só o que Deus ele faz, irmão João Rangel, ministro João Rangel. No último versículo, olha só o que Deus ele faz. Então, Deus, agora eu lembrei, é porque a gente aqui é movido por Deus. Eu até lembrei aqui, Glória a Deus. né, lá em João, no capítulo 5, Deus fez eu lembrar. Estava ali um paralítico há 38 anos, deitado naquela cama. Os irmãos conhecem a passagem, né? Deitado na cama ali no tanque de Betesda. E ele depara com quem ali? Com Jesus. Irmão, onde Jesus ele chega, acontece milagre. Onde Jesus ele chega, o milagre acontece. Aleluia. Ele depara ali com quem? Com Jesus. Aleluia, aleluia. Que Deus fez eu lembrar aqui, tem que saber aqui. Ele depara com Jesus. E ele pede Jesus a misericórdia, a cura. Ou seja, ele está falando com Jesus, tem 38 anos que eu estou sofrendo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais 38 anos sofrendo nessa cama. Ele nem sabia quem era Jesus. Ele não sabia, tem pessoas que não entendem, não sabem. Ainda que está muito tempo na igreja ouvindo a palavra, mas não sabe o poder que tem o Senhor. Como aquele homem, ele não sabia quem era Jesus. E ele fala para Jesus: eu preciso que alguém me jogue lá dentro daquele tanque, porque o anjo ali, um certo momento, ele mexe ali a água daquele tanque. E não tem ninguém que me pega e joga ali. Quando o anjo ele está mexendo na água, vai alguém antes de mim e pula lá e recebe o milagre. Mas ele estava diante do mestre. Ele estava diante daquele que tudo pode. E Jesus manda ele levantar. E Jesus levanta ele depois de 38 anos sofrendo, paralítico, aleijado. Naquela cama Jesus levanta ele. Ou seja, Jesus cura ele. Jesus liberta ele daquela enfermidade. E Jesus manda ele para casa. E Jesus vai para a igreja, para o templo. E Jesus está pregando na igreja, no templo. Jesus está pregando ali. Quem aparece? Um homem liberto. Aleluia. Um homem curado. Louvado seja Deus. Um homem restaurado. E olha só o que Deus ele faz. O último versículo, versículo 14. Faltava alguma coisa naquele povo, porque aquele povo perdeu o que eles tinham. Aleluia. Perdeu. Porque a Bíblia diz que eles não estavam mortos, espiritualmente estava tudo morto. O povo de Deus, perdeu o que eles tinham. Mas Deus, no capítulo 36, não fez uma promessa de restauração. Faltava alguma coisa, eles tinham o espírito, né, que o Senhor deu de volta, o espírito de vida. Ele não estava mais morto, mas faltava alguma coisa. E olha só o que faltava: e porei em vós o meu espírito. Que espírito é este agora? Eu expliquei no comecinho para os irmãos. Que espírito é esse que o Senhor está falando agora para o povo de Deus, para o povo de Israel? Eu colocarei, eu porei em você, eu colocarei em você o meu espírito. O espírito ele está de letra maiúscula, quer dizer, o Senhor está dizendo: eu vou colocar em você o meu espírito, o Espírito Santo, o fogo, o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. E você vai ser cheio do Espírito Santo, e você vai fazer o meu querer, a minha vontade. Milagre vai acontecer na tua vida. Você não vai falar mais que não
tem jeito, que você perdeu a esperança. Espírito Santo é o teu nome. Meu Senhor, e porei o meu espírito e vivereis, e vós porei na vossa terra, e saberei que eu sou o Senhor. Diz isso, e o fiz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, fica de pé em nome de Jesus. O teu sangue de poder. Oh, glória, 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 glória a Deus. Vamos orar. Oh, aleluia. Vamos clamar ao Senhor. Eu não sei como que você está. Oh, eu não sei qual a sua condição espiritual. Eu não sei de que forma que você entrou. Aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus. Mas abra tua boca agora, meu irmão, minha irmã, para falar com Deus, para orar, para clamar. Glória a Deus. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor, eu creio que o Senhor falou aqui fortemente. Glória a Deus. E o Senhor, Ele vai continuar falando agora com você através da oração. Clame a mim que eu vou responder. Ele está dizendo: e eu vou fazer coisas grandes, coisas que você nem imagina, mas Ele pode fazer. Mas Ele está dizendo: ó, abre a boca, fala comigo, fala comigo, abre a tua boca para clamar. Sai a tua bênção e o teu poder, Senhor. Aleluia. Mas o próprio Jeremias aqui, como eu citei em Jeremias 33:3, lá no começo o Senhor fala com ele também. E Jeremias fala: eu não sei falar. Talvez você está... Você perdeu as forças. Você não consegue mais orar como você orava antes. Você não consegue clamar, não tem mais palavras como você orava antes. Mas o Senhor fala para Jeremias. Jeremias fala: eu não sei falar. Mas Jeremias, ele... O Senhor fala para Jeremias: você sabe sim, abra tua boca que eu vou colocar palavras na tua boca. Mas Jeremias está dizendo: eu sou uma criança, ou seja, eu não sei, aleluia. Mas o Senhor está dizendo: você sabe sim, abra tua boca que eu vou colocar palavras na tua boca. Louvado seja Deus, e eu falarei contigo. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus. Senhor, Tu és o Deus vivo, ó Espírito Santo. Meu Deus, tira para Bachete Cantaramanai. Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder. Meu Deus, vai tocando nos ossos. Oh, Jesus vai fortalecendo os ossos. Ah, Papai da Glória, assim como o Senhor levantou esses exércitos de ossos secos. Meu Deus, fortalece. Meu Deus, fortalece. Jesus, glória, glória a Deus. Santo de Israel. Meu Deus, Espírito Santo, derrama, meu Deus, sobre este lugar. Derrama, meu Deus, sobre este lugar. O teu Espírito assopra. Meu Deus, assopra. Assopra. Assopra, Jesus. Assopra, Jesus. Assopra, Senhor. Assopra, Senhor. Assopra, Senhor, este vento, o vento do Teu Espírito, o vento do Teu Espírito. Meu Deus, sopra a Tua igreja.
rocha, e vai queimando toda a enfermidade, e vai queimando, e vai tirando toda a tristeza, e vai tirando todo o desânimo, e vai queimando todo mal, todo mal que seja queimado, pelo poder do sangue de Jesus de Nazaré. Jesus, se tiver, papai, alguém aqui que tem perdido as esperanças, que tem pedido, que tem clamado, que tem pedido a Deus misericórdia, mas não tem força mais para pedir, e perdeu as esperanças, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Manda agora força, manda agora ânimo. Oh, Espírito Santo, mostra que tu és Deus, que tu pode. Aleluia. Deus, Ele muda o cativeiro. Deus, Ele muda o cativeiro. Deus, Ele muda a situação. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo. Oferta, viu? Irmãos, em nome do Senhor Jesus, coloca a mão aí no teu problema. Se o teu problema não estiver aqui, mas ele está na tua casa. Aleluia. É espiritual. Coloca a mão aí no teu problema. E creia no Senhor Jesus de Nazaré. Creia no Senhor Jesus de Nazaré. Deus, Ele vai operar milagre aí. Eu não sei qual o teu problema. Se for uma dor, se você entrou aqui com a dor, e essa dor persiste, essa dor ela não quer te largar, este problema ele não quer te deixar. Talvez o teu problema maior não está aqui, mas eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Se o teu problema estiver lá no teu lar, você vai colocar tuas mãos no rumo que está lá. Aleluia. E Deus, Ele vai operar, porque eu creio neste Deus. E você vai falar, aleluia. Você vai falar, sai em nome de Jesus. Você vai falar junto comigo agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Fala assim comigo agora. Eu não aceito enfermidade, qualquer doença que estiver sobre o meu corpo, sobre a minha vida, o problema que tiver na minha casa. Fala assim, Senhor, eu não aceito. Agora fala assim, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Aleluia. Glória a lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor operou milagre.